Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai tratar um pouco sobre genética mendeliana hoje, tá? Seguindo uma sequência didática que fala sobre o início da origem na Terra, depois os 3 principais conteúdos que a gente precisa ter conhecimento, porque eles sempre exigem esse conhecimento na abordagem de questões de outros conteúdos, que é evolução, genética e ecologia. Então, evolução a gente viu na outra aula, e genética a gente está vendo agora. Então, a genética mendeliana nós vamos abordar nesse conteúdo. Então, nós vamos abordar, primeiramente, falando um pouco de Mendel, bem rapidamente. A primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação. Segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente dos fatores. E a genética atual, que é como todo esse conhecimento das leis de Mendel e que Mendel trouxe para a gente da hereditariedade auxiliam a gente a entender questões sociais de hoje em dia, como, por exemplo, heranças de características que dependem de mais de um gene e assim por diante. A gente vai determinando principalmente doenças que foram desenvolvidas graças depois ao conhecimento do projeto Genoma, que a gente vai ver em genética molecular, que é a próxima aula. Então, Gregor Mendel, ele foi um monge que publicou alguns estudos falando sobre hereditariedade de características em plantas. Então, essa hereditariedade das características nas plantas, ele usou a planta de ervilha de cheiro. E para poder fazer esse experimento das plantas, ele precisou trabalhar com a estrutura reprodutiva das plantas, que é a flor, nas angiospermas, é a flor, e ele precisou fazer primeiro uma adaptação em uma dessas plantas, que foi retirar os estames de uma delas. Por quê? Nesses estames é a estrutura reprodutiva masculina dessa flor, enquanto que essa região central é a estrutura reprodutiva feminina da flor. Se ele tivesse deixado, poderia ocorrer uma autofecundação e acabar prejudicando o resultado do experimento de Mendel. Então, após cortar esses estames, Mendel pegou um pincel, passou no pólen de uma outra flor e depois passou na estrutura feminina dessa flor que foi cortado os estames. Essa estrutura feminina, o nome é carpelo. Bem, garantindo que não houvesse uma autofecundação, ele garantiu a troca de gametas, a troca de material genético e observou a seguinte forma. A escolha não foi feita por cor de flor, mas sim por cor da semente. Então, uma das flores gerava sementes de cor amarela, que são as ervilhas amarelas, e a outra semente gerava descendentes com ervilhas de cor verde. E ao cruzar essas duas características, ele observou que todos os descendentes foram de cor amarela, expressavam a característica amarela. Para que ele possa ter certeza dessa hereditariedade da característica, ele fez o quê? Pegou um indivíduo descendente desse primeiro cruzamento, que é a geração F1, pegou o segundo indivíduo também da geração F1 e cruzou entre eles. E aí ele observou que teve uma alteração no resultado. Se no primeiro cruzamento todos os descendentes deram um resultado de 100% cor amarela, no segundo cruzamento o resultado já foi diferente. 75% apresentou a cor amarela e 25% apresentou a cor verde. Com essa observação do segundo cruzamento, Mendel determinou o seguinte conceito: características dominantes e características recessivas. As características dominantes são aquelas que sempre vão ser expressadas em sua dominância, e a recessiva, na presença da dominante, ela não vai ser expressada. Mas aí ele fica perguntando como é que isso vai acontecer. Logo, ele criou a primeira lei. A primeira lei de Mendel é chamada de lei da segregação. Então, ele conclui que cada característica é determinada por um par de fatores
e que na formação dos seus gametas, esses pares de fatores são separados. Então, voltando no primeiro experimento de Mendel, ele escolheu a característica cor da ervilha. Isso significa que a planta tem um par de fatores que determina a cor da ervilha verde. E com isso, na formação dos seus gametas, esse par de fatores que determina a cor da ervilha, ele vai ser separado. Cada um dos fatores que compõem esse par vai ser realocado para um gameta diferente. Sendo assim, a gente tem um esquema de cruzamento que pode ser feito no quadro de Punnett. Então, o que acontece? A gente tem o cruzamento de indivíduos que expressam a cor amarela em suas ervilhas com o cruzamento de indivíduos que expressam a cor verde nas suas ervilhas. Então, a lei da segregação, ela fala que um par de fatores que determina uma característica na formação de seus gametas é segregado. Então, o par de fatores que determina a característica amarela na formação dos seus gametas, ele vai ser separado. Então, esse primeiro fator vai ser realocado para um gameta e o segundo fator vai ser realocado para outro gameta. Tendo o pensamento desse indivíduo que teve seu par de fator segregado, o segundo indivíduo também vai ter. Então, o segundo indivíduo, ele vai apresentar também a segregação do seu par que determina a cor verde. Então, na formação da cor verde, eu tenho um par de fatores que vai ser segregado, sendo realocado para um gameta. Da mesma forma, o segundo fator vai ser realocado para um segundo gameta. Ok? Dessa forma, a gente consegue fazer um cruzamento. Eu tanto consigo fazer o cruzamento só por essa expressão, como também consigo fazer o cruzamento pelo quadro de Punnett, que é o que eu vou mostrar para vocês passo a passo agora. Então, o que vai acontecer? Esse primeiro gameta da ervilha amarela, ele pode fecundar o primeiro gameta da ervilha verde. No quadro de Punnett, a gente faz da seguinte forma. A gente pega o primeiro quadro que representa o primeiro gameta da ervilha amarela, cruzando com o primeiro gameta da ervilha verde. Dessa forma, eu obtenho o seguinte resultado. Eu formo um par que determina uma característica, porém, um dos fatores domina sobre o outro. Logo, a característica dominante desse resultado aqui é amarelo. Mas isso é uma possibilidade, se o primeiro gameta fecundar o segundo. Se o primeiro gameta não fecundar, se o primeiro gameta não fecundar o primeiro gameta verde, ele pode fecundar o segundo gameta verde, que no quadro de Punnett fica da seguinte forma. O primeiro gameta amarelo, se não fecundar o primeiro verde, ele pode fecundar o segundo verde, e vai se formar o seguinte resultado. Da mesma forma, eu tenho a formação de um par que determina a característica e que um dos fatores domina sobre o outro. Então, a característica dominante aqui é a característica amarela. Ora, existem essas duas possibilidades, mas também existe outra possibilidade do segundo gameta da ervilha amarela fecundar o primeiro gameta da ervilha verde. No quadro de Punnett, fica da seguinte forma. O segundo gameta da ervilha amarela fecundando o primeiro gameta da ervilha verde e trazendo para a gente o seguinte resultado. Um par que expressa uma característica. Se isso não acontecer, o segundo gameta da amarela pode fecundar o segundo da verde. Então, no quadro de Punnett, a gente vai ter a seguinte formação. O segundo gameta amarelo podendo fecundar o segundo gameta verde. E gerando esse resultado, certo? Então, o que a gente viu nesses cruzamentos dos gametas são as possibilidades dos gametas que podem se fecundar. E essas possibilidades me trazem 4 possíveis resultados. Nesses 4 possíveis resultados, todos indicam que existe um par de fator em que um desses fatores é dominante sobre o outro e que
essa dominância expressa a característica amarela. Então, 100% do meu resultado me indica uma probabilidade de que todos os meus descendentes desse cruzamento vão aparecer com a cor amarela. Dessa forma, a gente já traz novos conceitos para vocês, que são o quê? Se a gente tem pares dominantes, um par de fator em que os dois fatores são dominantes, eu tenho um homozigoto dominante. O que é o homozigoto? Homo significa igualdade, certo? Então, esses fatores, eles precisam ser totalmente iguais. Tamanho, cor, formato. Se for diferente, eles não serão homozigotos. Então, aqui a gente tem homozigotos de uma característica dominante, determinando homozigotos dominantes, e aqui a gente tem também pares iguais. Então, a gente vai ter um homozigoto, porém sua característica é recessiva, formando um homozigoto recessivo. Bem, sendo dominante ou recessivo, todo homozigoto é uma linhagem pura. E que o cruzamento entre linhagens puras sempre vai me dar um resultado de uma linhagem híbrida, que significa o quê? Em um par de fator híbrido, eu tenho um fator diferente do outro para a expressão da mesma característica. Significa o quê em letras miúdas? A gente diz que esse par de fator aqui, eu tenho um fator que determina a característica amarela e um fator que determina a característica verde. Então, esse par de fator que determina a característica da cor, ele não é igual, porém, um dos fatores é dominante sobre o outro. Logo, quando a gente tem esse tipo de expressão, a gente tem a formação de heterozigotos ou híbridos, certo? E aí vocês vão pausar o vídeo agora, vai levar de 5 a 10 minutinhos no máximo para poder fazer esse cruzamento, que é o quê? Mendel pegou um indivíduo dos descendentes do primeiro cruzamento e cruzou com outro indivíduo dos descendentes também do primeiro cruzamento. E aí ele obteve um resultado diferente. E é esse o resultado que eu preciso que vocês cheguem e observem essa diferença entre cruzamentos de linhagem pura e entre cruzamentos de linhagem híbrida, tá certo? Após vocês chegarem nesse resultado, vocês deem play novamente no vídeo ou passam para o próximo slide que a gente vai dar continuidade. No próximo vídeo, eu já inicio uma correção desse quadro de Punnett, ok? Bem, então a gente chega na formação da segunda lei de Mendel. Se na primeira lei de Mendel ele observou a hereditariedade de uma característica, na segunda lei de Mendel ele vai observar de mais de uma característica, certo? Logo, quais foram as características que ele escolheu? A cor, que ele já trabalhava e já tinha uma noção de dominância e recessividade, e ele escolheu uma rugosidade, em que algumas ervilhas nasciam lisas e as outras nasciam rugosas, certo? E a gente teve as seguintes conclusões. Os fatores que determinam cada uma das características se segregam de forma independente. No cruzamento, no quadro de Punnett, a gente vai ver como é que isso vai acontecer. A primeira geração do cruzamento de ervilhas de linhagem pura, tanto para a cor amarela quanto para a rugosidade lisa, e cruzando com ervilhas de linhagem pura, tanto da cor verde quanto da rugosidade rugosa, 100% do resultado foi amarela lisa. Ora, acabei de informar. Se a gente tem o cruzamento de duas linhagens puras, 100% do seu resultado vai ser heterozigoto com a expressão da característica dominante. A gente já sabe que a característica dominante da cor é a amarela, mas aqui a gente ganha uma nova informação. Todos os indivíduos do primeiro cruzamento nasceram amarelo liso. Então, eu tenho duas características dominantes. Eu tenho a amarela e eu tenho
a lisa, ok? E depois ele cruzando os indivíduos os descendentes da primeira geração, desse primeiro cruzamento, ele observou que existe uma proporção de 16 possíveis resultados, em que 9 apresentam uma característica, 3 apresentam outro tipo de característica, outros 3 um outro tipo de característica e um indivíduo e um resultado dos 16 possíveis apresentam um quarto tipo de característica. Então, a gente vai ver aqui como é que a gente vê um cruzamento entre indivíduos na segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel diz o seguinte: os pares de fatores se segregam de forma independente. Isso significa o quê? Olha para esse indivíduo aqui. Isso daqui é um indivíduo, uma ervilha, tá? Essa ervilha aqui, ela apresenta um par que determina a cor amarela e um par que determina a rugosidade lisa. E a segunda lei de Mendel diz que esse par se segrega independentemente desse daqui. Então, qual é o primeiro passo que a gente faz nesse tipo de cruzamento? A identificação dos pares e a segregação de cada um. Sem colocar na tabela ainda. Você faz só a identificação dos pares e a segregação de cada um. Identifica o segundo par e separa cada um dos fatores. Agora, como a gente tinha visto na primeira lei de Mendel, a gente tem a possibilidade de que vai acontecer. Esse primeiro fator aqui, ele vai ser realocado para a formação de um gameta. Assim como esse primeiro fator aqui também vai ser realocado para a formação de um gameta. E pode ser que eles sejam realocados juntos. Pode ser, não é uma obrigação. Então, na formação do primeiro gameta, pode ser que esse primeiro fator da cor amarela seja realocado junto com o primeiro fator da rugosidade lisa, formando o primeiro gameta. Pode acontecer também desse primeiro fator da cor amarela ser realocado com o segundo fator da rugosidade lisa, formando um segundo tipo de gameta. Pode ser também que o segundo fator da cor amarela seja realocado com o primeiro fator da rugosidade lisa, formando um terceiro tipo de gameta. E pode ser que a gente tenha o segundo fator sendo realocado com o segundo fator da rugosidade, formando um quarto tipo de gameta. Ora, acabei com o meu primeiro indivíduo. Já tenho todas as possibilidades de gameta que ele pode formar de acordo com os seus fatores determinantes de característica. Vamos para o segundo. Identifico o par, faço a segregação. Identifico o segundo par, faço a segregação. Se tiver 4 pares, do mesmo jeito. Identifico o primeiro, faço a segregação. Identifico o segundo, faço a segregação. Identifico o terceiro, faço a segregação. Quarto, segregação. Quinto, segregação. Sexto, segregação. E assim por diante. Então, no meu primeiro, na minha segregação do primeiro par, esse primeiro fator da cor verde, ele vai ser realocado para um gameta, assim como o primeiro fator da cor da rugosidade rugosa. E pode ser que eles sejam realocados juntos, formando um tipo de gameta. Assim como pode ser que o primeiro gameta da cor verde seja realocado com o segundo fator da rugosa, formando um segundo tipo de gameta. Pode acontecer também do segundo fator da cor verde ser realocado com o primeiro fator da rugosa, formando um terceiro tipo de gameta, e o segundo fator da cor verde ser realocado com o segundo fator da rugosa, formando um quarto tipo de gameta. A partir desse momento, a gente tem a formação dos possíveis gametas e a gente vai passar a fazer o cruzamento só no quadro de Punnett. Então, no mesmo esquema que a gente fez com o primeiro quadro lá na primeira lei. O primeiro gameta da amarela lisa pode fecundar o primeiro gameta da verde rugosa.
Se isso acontecer, quais são os resultados que eu posso obter? Eu vou obter esse resultado, onde o meu V da amarela lisa vai formar um par com o V da verde rugosa, formando um par determinando uma característica. Mesma coisa vai acontecer no R. Então, o meu R da característica lisa vai formar um par com um R da rugosa, formando assim um par de fatores determinantes da característica de rugosidade. Se o meu primeiro gameta amarelo não fecundar o primeiro gameta verde, pode ser que ele fecunde o segundo gameta verde. E se isso acontecer, eu vou ter o pareamento do V com o V e do R com o R, surgindo o seguinte resultado. Se não houver essa fecundação, pode ser que ele fecunde o terceiro gameta verde, me trazendo o seguinte resultado. Se isso não acontecer, pode ser que ele fecunde o quarto gameta verde, me garantindo um quarto resultado, uma quarta possibilidade de resultado. Bem, meu primeiro gameta amarelo não tem mais como fecundar nenhum outro gameta verde. Dessa forma, existem outras 3 possibilidades de fecundação. Então, vamos fazer uma por uma. Esse meu segundo gameta amarelo com o primeiro gameta verde, me trazendo o seguinte resultado. Segundo gameta amarelo com o segundo gameta verde. Segundo gameta amarelo com o terceiro gameta verde. Segundo gameta amarelo com o quarto gameta verde. Não existe mais nenhuma possibilidade de fecundação entre eles, então vamos para a próxima possibilidade. Terceiro gameta amarelo com o primeiro gameta verde. Terceiro gameta amarelo com o segundo gameta verde. Terceiro gameta amarelo com o terceiro gameta verde. Terceiro gameta amarelo com o quarto gameta verde. Não havendo mais nenhuma possibilidade de fecundação desse gameta com esses verdes, vamos para o quarto gameta amarelo, que pode fecundar o primeiro gameta verde, obtendo tal resultado. Se não acontecer, nós teremos ele podendo fecundar o segundo gameta verde, obtendo tal resultado, ou o terceiro gameta verde, ou o quarto gameta verde. A partir desse momento, não existe mais nenhuma possibilidade de fecundação de nenhum dos lados. Logo, a gente tem 16 possibilidades de resultado. É possível que, quando eu fizer o cruzamento desse indivíduo com esse, eu tenho 16 possíveis resultados. E esses 16 possíveis resultados me dão o mesmo resultado. Que o meu primeiro par vai determinar a característica da cor em que a amarela é dominante sobre a verde. Logo, todos os descendentes desse cruzamento vão expressar a cor amarela e o fator que determina a rugosidade, que vai ser a dominante lisa. Então, 100% dos meus descendentes vão apresentar a rugosidade lisa. Quer dizer que se eu cruzar esse primeiro indivíduo, amarelo liso, com o verde rugoso, eu vou ter 16 descendentes? Não. Posso ter 1000 descendentes. E desses 1000 descendentes, eu tenho 16 possíveis resultados. Nesse caso, o cruzamento de indivíduos de linhagem pura, 100% do resultado é uma linhagem híbrida. Então, nesse caso, os 1000 obtiveram todas as possibilidades de herdarem as características dominantes. Ok? Então, dessa forma, a gente vai passar para o segundo momento em que vocês vão pausar o vídeo novamente e fazer o cruzamento abaixo. Quando vocês fizerem esse cruzamento abaixo, seguindo o passo a passo de acordo com o slide anterior, vocês vão contar quantos indivíduos de cada fenótipo tem no quadro. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai contar esses fenótipos, tá certo? Olha, nesse slide aqui, que inicia a segunda lei de Mendel, já traz esse tipo de cruzamento. A gente teve o primeiro cruzamento que a gente acabou de fazer agora, entre linhagens
puras, gerando 100% do resultado de linhagens híbridas. E quando a gente faz um alto cruzamento entre esses indivíduos dessa primeira geração, desses descendentes, a gente vai obter 16 possíveis resultados, em que 9 desses resultados vão ser apresentados com uma característica, 3 resultados com outra característica, outros 3 resultados com uma terceira característica e um resultado com uma quarta característica. Se você observar, a gente tem a presença de 4 tipos de característica: amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. Bom, os fenótipos são exatamente essas características que vocês precisam fazer as contagens, tá certo? Então, observem bem como pode acontecer a formação desses fenótipos, dessas características, ok? Assim que vocês finalizarem esse segundo quadro de Punnett, apertem o play e deem continuidade no conteúdo, tá certo? Ok. Então, a gente tem aqui a conceituação dessa segunda lei, que é quando Mendel diz que a lei da segregação independente dos fatores se dá pela separação do par de fatores, mesmo que ele apresente mais de um par. E essa separação ocorre independente do próximo par, tá? Que foi exatamente o que a gente viu agora quando a gente começou a formar os gametas. Eles se separam independente do outro se separar ou não, independente do outro existir ou não, mas aquele par sempre vai se separar, não dependendo de outro par, ok? Então, dando continuidade, a gente já viu que os fenótipos, eles são as características que a gente está analisando. Então, eles são a expressão das características determinadas por esses fatores, pelo gene, como, por exemplo, verde, amarelo, liso ou rugoso. Então, o fenótipo, ele é a definição da característica expressada, certo? E a gente vai ter os genótipos, que é a expressão do gene, da característica pelo gene. Quando a gente expressa em letras os fatores que determinam a característica, como foi o exemplo usado pela gente agora com os Vzinhos, que foram representados pela cor verde, os Vs maiúsculos, que foram representados pela cor amarelo, e os Rs maiúsculos e minúsculos. Esse tipo de representação em pares de letras são os nossos genótipos. E os fenótipos são as características que eles vão determinar, tá certo? Bom, então a dominância, a gente acabou de estudar, ela pode ser de forma completa, como a gente viu na coloração das ervilhas, entre amarelo, que domina completamente a cor verde, na presença de um fator da característica amarela. A dominância incompleta é quando a gente vai ter a apresentação de uma característica do descendente que seja intermediária às características apresentadas nos parentais. Ou seja, nesse exemplo aqui que a gente está vendo na imagem, considerando que os parentais sejam essa flor mais escura e essa flor branca, o descendente vai apresentar uma característica intermediária às duas. Isso é quando a gente tem uma dominância incompleta. E a gente também vai apresentar a nossa codominância, que é quando ocorre a expressão das duas características determinada pelo par de fatores. Então, quando a gente fala em que existe o par de fatores, por exemplo, nessa imagem, a gente tem um par de fator que determina a cor, em que um fator determina a cor branca e o outro fator determina a cor rosa. E como os dois são dominantes, eles vão expressar as duas características, ok? Passando para o próximo, nós chegamos na nossa genética atual. Então, com o desenvolvimento dos estudos sobre genética, com o desenvolvimento das tecnologias, a gente pode começar a observar algumas das características que são hereditárias, que passam dos pais para os filhos e que podem ser limitadas, controladas e ligadas ao gênero daquele indivíduo. Então, nós temos uma herança ligada ao sexo, que é quando um dos sexos que não determina
quando o material genético que determina o sexo daquele indivíduo, ele é formado pelo par de cromossomos X. O cromossomo é um material genético onde a gente encontra os genes que expressam a característica. Então, nas mulheres, o par de cromossomos X, que é no último par, determina o sexo feminino. Enquanto que o último par, formado por XY, determina o sexo masculino. Quando a gente tem heranças ligadas aos cromossomos X, nós dizemos que é uma herança ligada ao cromossomo feminino, é ligado ao sexo feminino. Os homens e as mulheres podem herdar essa característica, porém, quando há uma característica herdada no indivíduo do sexo masculino, como ele herda um único cromossomo X que vem da sua mãe e o cromossomo Y que vem do seu pai, ele tem maior probabilidade de herdar essas doenças, essas heranças ligadas ao sexo. Enquanto que as mulheres, como vão herdar um cromossomo X e um cromossomo Y e o cromossomo X da mãe, o cromossomo X do pai, eles precisam, para poder expressar essas características, eles vão precisar aí da interação dos dois cromossomos, certo? Enquanto que essa herança é ligada ao sexo feminino por conta da hereditariedade do cromossomo X, a gente tem uma herança limitada ao sexo, que seja uma herança que acontece em uma região do DNA que só existe em um dos sexos, que vai acontecer no homem, porque o homem ele vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, se esse gene que dá essa herança está localizada no gene Y, ele não vai ser herdado para as mulheres, só para os homens. E a gente tem a herança controlada pelo sexo, que no caso aí a gente pode ter, por exemplo, a quantidade de pelos no corpo é controlado. Se for XX, menor quantidade, se for XY, maior quantidade. Podem haver distúrbios que mostrem que algumas mulheres produzem mais pelos do que o normal. Porém, no geral, ele é tido como uma herança controlada pelo sexo. Tá certo? A gente também tem na genética atual, a gente começou a aprender sobre interações gênicas. Pessoal, reparem bem que antes desse quarto tópico genética atual, a gente usava muito o nome fatores. E depois que a gente trouxe para a atualidade, a gente começa a usar o nome genes. Por que isso? Na época de Mendel não existia estudos que chegavam a conceituar um gene. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em genética, que tem dentro do conceito par de fatores, vocês podem associar diretamente a uma genética mendeliana. Quando vocês têm um conteúdo como genética que traz para gente falando sobre pares de genes ou genes alelos, genes alelos é o que a gente é um conceito para pares de genes, vocês podem associar diretamente a uma genética atual que começou a surgir depois dos anos 50 com a descoberta do material genético, tá bom? Então, as interações gênicas começaram a nos apresentar que nem sempre as leis de Mendel vão ser seguidas, em que um único par de fatores vai determinar uma característica. Nós podemos ter mais de um par de genes determinando essa característica. No caso da interação gênica complementar, que determina uma característica, eu posso ter mais de um par de gene determinando essa característica, como ocorre na formação da crista desses galos aqui. Dependendo do conjunto de genes, determina o formato da crista. A gente pode ter uma interação gênica do tipo epistásica, que é quando um par de genes pode causar a nulidade da expressão das outras características. Esse exemplo é muito comum nos labradores. Nós temos 3 colorações para labradores: pretos, marrons e brancos. A cor, de fato, a produção de pigmento dos labradores, ela é determinada pelo par de genes da letra A, em que a cor
do labrador preto é dominante e a do labrador marrom é recessivo. Ou seja, se eu tenho dois As maiúsculos, eu tenho um preto. Se eu tenho um A maiúsculo e um A minúsculo, eu tenho um preto. Se eu tenho dois As minúsculos, eu tenho um marrom. Onde é que o labrador branco entra aí, professora? O labrador branco ele tem a presença de um gene que, quando é expressado em um par recessivo, que é um gene epistásico, ele anula a expressão do par que determina a cor. Então, nesse caso, vocês podem ver aqui nesse quadro que a gente tem letra A e letra B, certo? Então, a letra A determina a cor e a letra B determina a epistasia do gene. Ora, para que o labrador ele consiga nascer branco, ele precisa ter os genes recessivos. Ele precisa ter o gene epistásico recessivo. Logo, todo esse cruzamento em que a gente tiver um par Bzinho, Bzinho, a gente vai ter um labrador branco, ok? Então, se você reparar nesse cruzamento, Bzinho, Bzinho, um labrador branco. Nesse cruzamento, Bzinho, Bzinho, um labrador branco. Nesse cruzamento, Bzinho, Bzinho, um labrador branco. E nesse cruzamento, Bzinho, Bzinho, labrador branco. Tá certo? Então, toda vez que eu tenho a presença desse segundo par determinado pela letra B, se tiver em recessividade, ele é epistásico, ele anula a produção. Não importa se eu tenho um gene dominante ou se eu tenho a expressão do gene recessivo. É só você observar aqui nesse indivíduo. Ele tem Bzinho, Bzinho, e ele anula a expressão do par azão, azão que determina a coloração preta, certo? Então, dessa forma, ele pode anular a coloração. Professora, a epistasia sempre vai acontecer de forma recessiva? Não. Ela pode acontecer de forma dominante. E aí a presença, seja do par dominante ou só de um fator dominante, vai anular a expressão da outra característica. Porém, a expressão do labrador, ela é uma epistasia recessiva. Precisa aquele gene epistásico estar em homozigose recessiva para poder acontecer. E a gente também tem uma herança que pode ser determinada por vários genes, certo? Então, a herança poligênica é, por exemplo, a quantidade de melanina que nós produzimos no nosso organismo, na nossa pele. Quanto mais genes participando dessa herança, maior produção de melanina. Quanto menos genes, menor produção de melanina. O que não é o caso do albinismo. O albinismo é a presença de um gene que não permite a produção da melanina, tá certo? Outros conceitos que a gente tem na nossa genética atual é o de pleiotropia, que é quando um gene vai afetar várias outras características. No caso, a gente tem a anemia falciforme, tá certo? Além de alterar a estrutura das células, existem vários outros tipos de alteração que esse gene pode causar. A penetrância de um gene é a frequência que um genótipo ele é expressado dentro de uma comunidade, de uma população. Um exemplo é esse efeito aqui, que é quando a gente consegue tirar foto de uma criança e ocorre um reflexo no olho, indicando um retinoblastoma, que é um câncer de retina. Dessa forma, a gente consegue saber que dentro da população humana, quantas pessoas ou quantos por cento apresentam esse fenótipo, apresentam essa característica do retinoblastoma e quantas pessoas não apresentam. Se o número de pessoas que apresenta for alto, a penetrância desse gene é alta. Se o número de pessoas que apresentam esse fenótipo for baixo, a penetrância é baixo. E a gente também vai ter a expressividade variável, que é o quê? A variabilidade da manifestação da característica.
Observem esses dois beagles. Todos eles ambos vão apresentar a cor marrom, branca e preta, porém em quantidades e formatos diferentes. Essa quantidade diferente, essa variância na coloração de um para o outro, é quando a gente vê a expressividade variável desse gene, ok? Então, para casa, vocês, além de fazerem os quadros de Punnett para treinar, vocês vão pesquisar quais são as características, as outras características afetadas pela anemia falciforme, que foi o que a gente acabou de falar. Quais as porcentagens de penetrância do retinoblastoma na comunidade, na população humana? E outros tipos de características que trazem aí a variância de expressão dos genes, ok? Bom, continuando, a gente vai trazer aí o conceito de heredogramas, que é a expressão de um grupo, de uma família, que pode apresentar uma característica hereditária ou não. E dessa forma, é só uma esquematização que pode indicar para a gente a existência de homozigotos dominantes, de heterozigotos e de homozigotos recessivos. Então, aqui do lado a gente tem uma legendinha bem simples, e a única coisa que eu preciso explicar mais aprofundado para vocês aqui, porque o restante da legenda é bem autoexplicativa, a gente tem indivíduos que são totalmente pintados. Então, dependendo da característica que a questão vai trazer para vocês, os indivíduos pintados eles vão ser afetados por essa característica. Por exemplo, um retinoblastoma. Se eu falar para vocês que o retinoblastoma está presente nos indivíduos que estão pintados, aí vocês vão identificar que todos esses indivíduos dessa família inteira que tem o retinoblastoma, certo? A gente tem esses indivíduos que podem ter metade pintado e metade não sendo pintado. Isso significa que eles são heterozigotos. Eles carregam um gene dominante e são portadores do gene recessivo que causa aquela doença, ou carregam um gene dominante que carrega a doença e são portadores do gene recessivo da normalidade. O casamento extramarital, que é quando ocorre a pulada de cerca, e casamento consanguíneo, que é quando a gente tem casamento entre primos de primeiro grau ou de segundo grau, que pode apresentar aqui. Gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos e gêmeos dizigóticos são gêmeos não idênticos. Com isso, a gente vai ver o uso da probabilidade na genética. Então, a gente tem regras, a regra do E e a regra do OU. O que são essas regras? No enunciado da questão, dependendo da preposição que for usada, você vai saber qual é o tipo de operação matemática que você vai usar dentro da questão. Então, quando eu uso a preposição E, eu vou utilizar a operação matemática de soma. Quando eu utilizo a preposição OU, eu vou utilizar a operação matemática de multiplicação. Vamos observar aqui no lançamento de um dado de 6 lados, tá certo? Qual é a probabilidade de ocorrer o número 1 e o número 4? Ora, o número 1 é o que eu quero. O número 6 é a quantidade de lados que o dado possui. De 6 lados, eu quero que caia no lado de número 1. Então, 1/6 é a probabilidade de eu ter o número 1. O número 4 é um lado do número do dado com 6 lados. Então, eu tenho, para cair no número 4, eu tenho uma possibilidade de 6 possíveis. Por que uma possibilidade? Porque eu tenho que cair em um lado que esteja o número 4. E não em 4 lados que estejam o número 4. Tá certo? Dessa forma, eu vou pegar 1/6 de probabilidade de cair no lado com o número 1
e 1/6 da probabilidade de cair no lado de número 4. 1/6 mais 1/6 é igual a uma probabilidade de 2/6. Tá certo? Na regra do ou, nós vamos ter uma multiplicação. Então, vamos já aplicar diretamente na genética esse conceito da regra do ou. Casal heterozigoto com pais albinos, qual a probabilidade de o filho nascer albino ou portador do gene de albinismo? Então, a gente tem os pais heterozigotos e eu quero saber qual é a probabilidade do filho nascer albino ou portador do albinismo. Já determinei aqui todo o genótipo dessa questão. Então, o albinismo ele é uma característica homozigota recessiva. Para ele poder ser herdado, para esse indivíduo poder expressar essa característica, ele herdou um gene do pai e um gene da mãe. Então, a gente confirma aqui, já que a questão quer saber a probabilidade de nascer albino ou portador, ou ter só um gene de albinismo, ele já diz que os pais são portadores do gene e podem apresentar o gene dominante. Dessa forma, sabendo como são os pais, eu consigo fazer o seguinte cruzamento. Um pai heterozigoto e a mãe heterozigota, formando o quadro de Punnett. Qual é o primeiro passo? Identificar o par de fatores, vão fazer o cruzamento, vão formar gametas, então faz-se a separação dos gametas. Esse primeiro fator vem para o primeiro gameta, o segundo fator vem para o segundo gameta. Enquanto que a formação de gametas da mãe vai ser segregado, onde o primeiro fator vem para o primeiro gameta e o segundo fator vem para o segundo gameta. Cruzamento simples do quadro de Punnett. Primeiro gameta do pai com o primeiro gameta da mãe me dá a possibilidade de ter o seguinte genótipo: azão, azão. Se não ocorrer a fecundação desses dois gametas, o primeiro gameta do pai pode fecundar o segundo gameta da mãe, me dando o seguinte genótipo: azão, azinho. O segundo gameta do pai pode fecundar o primeiro gameta da mãe, gerando o segundo gameta do pai pode fecundar o primeiro gameta da mãe, gerando o seguinte resultado: azão, azinho, ou o segundo gameta do pai pode fecundar o segundo gameta da mãe, gerando azinho, azinho. Dessa forma, eu tenho 4 possibilidades de resultados. Em um cruzamento entre um homem e uma mulher, o filho deles pode nascer azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho, certo? Então, das 4 possibilidades, a gente tem 2 repetidas. Dessa forma, eu quero saber qual a probabilidade de ter um filho portador ou um filho albino. Então, a gente vai ter a seguinte resolução. Nós temos 2 tipos de fenótipos: o albino e a cor de pele normal, já que o albino é uma característica homozigota recessiva. De genótipo, nós vamos ter 3 tipos de genótipos, que vai ser um heterozigoto, que são 2, ora, de 4 resultados, eu tenho 2, eu tenho a metade, que é o mesmo que falar 1/2, certo? Um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, tá
certo? Então, quando eu observo o meu resultado de fazer da seguinte forma, então, para eu poder calcular essa probabilidade, nós vamos ter que observar quais são os nossos resultados. O que a questão está pedindo é genótipos e não fenótipos. Qual a probabilidade de nascer portador do gene de albinismo ou dele ser albino, certo? Então, a probabilidade dele ser portador do gene de albinismo, nós temos duas probabilidades de 4. É possível que dois resultados dos 4 possíveis deem um portador do gene de albinismo. Então, a gente tem 2/4 de probabilidade. 2/4, quando a gente faz uma redução de fração, a gente tem o mesmo que 1/2, certo? E a regra da probabilidade é a regra da multiplicação, já que a questão usou a preposição ou. Então, ou portador ou albinismo. O albinismo a gente só tem um resultado de 4 possíveis. Então, dessa forma, a gente tem 1/2 referente aos heterozigotos, que são os portadores do gene do albinismo, vezes 1/4, que é a probabilidade de nascer albino. Isso significa que existe 1/8 de chances dos filhos desse casal nascerem ou portadores ou albinos, ok? Então, o uso da probabilidade genética não é comum em prova do Enem, porém é bom a gente dar uma praticada porque pode cair na parte da matemática e pode ser que caia também no Enem para vocês, tá certo? Então, no mais, é tudo isso e até a próxima semana.